Olá, pessoal! Estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami e estou aqui ao lado do meu querido Arthur Silva, nessa live que tem a direção do nosso caríssimo Rodrigo Carvalho. Hoje a gente vai voltar aqui as nossas análises para o jogo que abriu a 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano, tá? E a partida que a gente vai analisar é a goleada do Santa Cruz por 4-0 sobre o Jaguar na Arena de Pernambuco, com partida com mando de campo da equipe de Jaboatão dos Guararapes, tá? Que sofre mais uma goleada nesse campeonato, dessa vez diante do Santa Cruz. E como vocês estão vendo aí, estou aqui com o Arthuzito, a gente de uniformezinho aqui, bonitinho, inclusive, tá? Fone de ouvido, camiseta branca, bonitinho, para a gente analisar essa partida. O Antes mesmo uniforme que a torcida do Santa estava hoje, Celso. O mesmo uniforme que a torcida do Santa estava hoje, muito bem. E a gente aproveita aí para fazer o convite, tá? Para você se inscrever aqui no nosso canal e contribuir com o crescimento, tá, do 45 minutos. Porque, de fato, galera, faz toda a diferença você se inscrever, você curtir, você compartilhar. E eu preciso fazer esse reforço aqui, porque eu mesmo, como cara que consome muitos vídeos no YouTube, sou inscrito em vários canais aí do meu interesse, das minhas áreas de interesse e tal. E, pô, várias vezes estou ali assistindo um vídeo de 1 hora sobre algum assunto específico e, pô, esqueço de dar o like. Então, estou fazendo esse reforço aqui, nessa condição agora de quem produz conteúdo, e estou pedindo para vocês contribuir aí, deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal e nos ajudando a crescer. Vocês estão acompanhando aí, passo a passo, o nosso crescimento. Já passamos dos 55 mil inscritos aqui no canal e daqui a pouco chega a placa inteira. A gente já tem meia placa que está sob a posse do nosso querido Fred Figueiredo, e depois, quando vier a placa inteira, vem para mim e para Cássio, né? A gente já definiu isso, né? No nosso conselho, eu e Cássio concordamos, com a maioria está tudo certo, e aí Fred vai ficar com a meia placa. Não, fuleiragem. É isso, velho. Então vamos lá. Arthuzito, tá pronto aqui para a gente. Pô, bem lembrado, o Rodrigão tá me lembrando aqui dos outros conteúdos aqui, porque vocês sabem que a turma tá trabalhando, velho. A turma tá moendo e tá moendo a Vera, né? Hoje, por exemplo, essa aqui é a nossa segunda live, tá? Porque Fred, Cássio e Minhoca acompanharam ao vivo, tá? O sorteio da Copa do Brasil, da tabela da Copa do Brasil. E assim, de fato, é a melhor cobertura possível que você vai encontrar, tá? Porque com Fred, Cássio e Minhoca analisando tabela, pô, só faltava ali Pedro Pereira para trazer o Power BI, mas tirando isso, meu irmão, é o melhor elenco possível para você ficar por dentro aí dessa análise da tabela da Copa do Brasil. Além disso, temos aí, tá, essa super entrevista com o Magrão, que a gente fez no estúdio do Cast FC, do nosso querido Rodrigo Raposo, meu colega, meu amigo, colega de faculdade, colega de crônica esportiva, meu amigo. Fizemos juntos o projeto de conclusão de curso e fizemos lá no estúdio do Cast FC essa entrevista com o Magrão, o maior ídolo da história do esporte, já disponível também, tá, para toda a nossa audiência. Além disso, temos aí o raio-x da Copa do Nordeste, depois dessas 2 primeiras rodadas completadas, e fizemos aí ainda esse recorte, né? Temos vários cortes aí, um para cada clube. Vocês estão vendo aí o do Fortaleza, que traz no destaque o único time aí com 100% de aproveitamento, né? Com um aproveitamento sensacional aí, a equipe do Fortaleza, mais uma vez, né? E é isso. Então, fica o convite também para você acompanhar, tá, o restante da nossa cobertura. Fábio Barros está perguntando como entra no Clube 45. Fábio, isso é super simples, velho. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui abaixo do nosso querido Artuzito, e você vai ser direcionado para nossa página lá no Apoia-se. Caso você não esteja podendo fazer isso agora, você pode depois ir lá no Apoia-se, apoia.se/podcast45, e você vai entrar no Clube 45, o clube onde as notícias aparecem antes delas acontecerem. É isso aí, é nervoso demais. Arthuzito,
Meu velho, vamos lá, vamos falar agora dessa partida da 7ª rodada do Campeonato Pernambucano. Mais uma vitória do Santa Cruz. Santa Cruz goleou o Jaguar, tá? Venceu na Arena de Pernambuco por 4-0, né? E numa partida que, de certa forma, ela é simples de se descrever, né? A gente poderia estar falando de um jogo onde o gol ele sai no comecinho ali. Isso já seria suficiente para a gente ter mais ou menos uma fotografia do que é o restante o que foi o restante do jogo, né? É comum acontecer esse cenário no futebol. E nesse caso, o Santa não só fez 1-0 logo ali no comecinho, como pô, com 15 minutos ali já estava vencendo por 3-0, já tinha decretado, né, o resultado definitivo do jogo, tá? E aí a gente tem, Arthuzito, esse 4-0 e que, assim, tinha espaço para ser muito, muito mais, né? Matheus Melo ele vai fazer o gol ali nos acréscimos, né, nos últimos lances da partida ali, mas entre o gol de Lucas Siqueira aos 15 e de Matheus Melo nos acréscimos ali, o que não faltaram, né, o que não faltou foram oportunidades aí para o Santa ampliar ainda mais esse placar, deixar ainda mais elástico, né? Boa noite, Celso, todo mundo que está aqui assistindo, o Rodrigão que está nos trabalhos técnicos. Pois é, Celso, eu acho que hoje é uma partida muito simples até de analisar. Eu até comentei quando a gente estava ali nos bastidores que provavelmente seria um programa até curto, pelo roteiro que a partida teve. Não foi uma partida muito complexa, assim, sabe? Que você tem aquela partida que tem um recorte, aí depois muda, o jogo passa do controle de uma equipe para outra, enfim. Foi um jogo em que o Santa Cruz enfrentou um adversário frágil, um adversário acessível, mas que o Santa Cruz fez exatamente o que você tem que fazer quando você enfrenta um adversário desse nível. O Santa foi avassalador. Não deixou o Jaguar respirar na partida. Com 15 minutos, o Santa tinha 3-0 no placar e com 15 minutos o jogo estava definido. Mas talvez uma das grandes virtudes do Santa Cruz nesse jogo de hoje não tenha sido só você com 3-0 em 15 minutos ter resolvido a partida, mas o comportamento que a equipe teve depois desses 15 minutos. Porque quem olha apenas o placar do jogo, ou então entra ali no aplicativo para ver com os minutos, né, que os gols foram marcados, quem marcou os gols, etc., talvez tenha pensado naquele roteiro mais normal da gente ver, que o time faz 3-0 com 15 minutos, depois segura o jogo, fica ali Senta em gastando cima do tempo. resultado. Exatamente, o goleiro faz uma cera, passa o tempo, toca a bola para um lado para o outro, e aí o jogo foi nesse banho-maria até o final. Teve um gol ali no final dos jogadores que entraram do banco, tentando alguma coisa e ficou por aí. Mas não foi Mas isso não que a é gente essa viu. história, né? Exatamente. Exatamente. Foi um Santa Cruz que jogou a partida inteira de forma incisiva, buscando Com marcar muito mais gols. apetite, né? Exatamente. Óbvio que depois de você fazer um 3-0, você não tem mais aquela pressão de marcar o gol. Então você via muitas vezes os jogadores até tentando algumas jogadas mais plásticas, arriscando um pouco mais. A gente viu no primeiro tempo, por exemplo, um lance que Matheus Vinícius, zagueiro do Santa, ele se aventura completamente ao ataque. Né? Num grupo até de torcedores do Santa, um amigo mandou uma foto de Lúcio, que disse que lembrou muito o Lúcio na jogada, porque realmente foi isso. Ele pegou a bola, foi até o ataque, fez uma tabelinha e voltou para, assim, ele quando ele toca a bola, você pensa, agora ele vai voltar para a defesa. Não, ele foi para a área para receber de volta a bola. Provavelmente, se o Santa não tivesse com a larga vantagem como estava, talvez ele não fizesse isso. Mas é algo que Certamente. acaba fazendo parte desse roteiro de você ter um pouco mais de tranquilidade no jogo. E eu acho que uma característica importante, Celso, do Santa ter tido esse comportamento de pressão os 90 minutos, mesmo tendo a vantagem, não deixar arrefecer a partida, mostra um ponto que para mim ficou muito claro, e é um comentário inclusive que eu vi no Twitter de Daniel Gomes, né, do GE, de que para mim essa partida de hoje mostrou como o Santa Cruz é uma equipe que está. Espera aí que meu cachorro tá cavando aqui, eu acho que ele tá atrapalhando. Tá, Deixa eu fazer. tá, ele tá parecendo que alguém tá fazendo um omelete aí, mas imagino que seja seu cachorro mesmo. Toda vez ele gosta de participar, cavando. Muito bom. É, Então, como eu estava falando do comentário de Daniel, que eu subscrevo e assino, foi uma partida que a gente viu muito claramente como os jogadores entenderam a importância para o Santa Cruz dessa primeira colocação na primeira fase.
uma primeira colocação nessa primeira fase significa, de forma direta para o Santa, além da classificação para as semifinais de forma direta, o que já é por si só uma vantagem, né? Você evita qualquer receio que possa existir nas quartas de final, um risco que possa existir nessas partidas, e não só um risco de ser eliminado, mas um risco de perder um jogador por lesão, de perder um jogador suspenso, etc. Você já vai mais tranquilo para a semifinal. Mas mais do que isso, o Santa garante, por exemplo, se for primeiro colocado, uma vaga direta na Copa do Brasil. Faz Porque o toda a diferença. regulamento, exatamente, faz 2 anos que o Santa não joga a Copa do Brasil. Não jogou ano passado, não vai jogar esse ano. E para uma equipe que joga competições que você não tem cotas de televisão nas divisões de brasileiro que o Santa Cruz disputa, você tem uma cota que você tem na Copa do Brasil, faz uma grande diferença. Mesmo que o Santa esteja com SAF, tá? Mas é um dinheiro que você não pode desprezar de forma alguma. Sem contar em E questão de é certeza visibilidade e tudo que mais. bilheteria, porque até pelo Isso. momento técnico do Santa, de resultados, né? O Santa vai pegar alguém grande, né? Pega um time forte aí e provavelmente desses de chamar de fato a torcida para o campo, desses onde um time como o Santa Cruz, numa Série D, pode surpreender, né? Porque é nesse tipo de jogo em que um clube de massa, né, que um clube do perfil do clube de Santa Cruz pode fazer a diferença lotando, né, sua casa assim, seu mando e lutando aí para se superar, né, naquele contexto de o jogo de nossas vidas, tal. E assim, a gente sabe como isso acontece na Copa do Brasil e seria importante para o Santa voltar a ter esse tipo de experiência, né? Acho que é fundamental para um clube como o Santa, né? Tá perigando demais aí se afastar aí para um nível perigou, né? A gente sabe que isso já é um recorte também do passado, mas que perigou aí namorar um ostracismo, né, muito danoso para um clube do tamanho do Santa, né? Exatamente, Celso. E aí, trazendo até a nível de informação, né? Por que é que o Santa, se ele for primeiro colocado na primeira fase do Pernambucano, teria vaga na Copa do Brasil? O regulamento do Pernambucano, uns anos atrás, era bem explícito de que o líder da primeira fase ganhava vaga na Copa do Brasil. Era uma regra tácita, escrita dessa forma no regulamento. Nos últimos anos, eu acho que desde o ano passado, a regra ela não é mais assim, mas ela não mudou nada na prática, porque o primeiro colocado ele ainda continua tendo a vaga, mas por outros meios. As vagas de Pernambuco na Copa do Brasil, que são três, são para os três primeiros colocados na classificação geral do campeonato. E quais são os três primeiros colocados? Os dois finalistas, obviamente, e a equipe que foi eliminada na semifinal, que tiver melhor campanha na primeira fase. Então, Ou se você seja, for primeiro na primeira já fase, garante. você vai para a semifinal e se você for eliminado na semifinal, você no mínimo você já garante que vai ser terceiro colocado, porque você teve a melhor Uhum. campanha da primeira fase. Então, no desempate contra o outro eliminado na semifinal, você estaria na frente. Então, esse seria o motivo que garantiria essa vaga na Copa do Brasil. E isso que você falou da questão da renda é uma verdade completa, porque o Santa teve uma queda grande no ranking nos últimos anos, como a gente bem sabe. E hoje, se o Santa for jogar uma Copa do Brasil, muito provavelmente ele ficaria ali no pote E ou pote F. E aí esses potes, como o cruzamento ali da Copa do Brasil, ele não é olímpico, né? Ele é um cruzamento para evitar uma discrepância muito grande. Então o pote E, por exemplo, é o que pega o pote A. E o pote A são os 10 melhores ranqueados. Então a chance do Santa Cruz, de fato, ter um confronto contra, por exemplo, um Cruzeiro dentro de casa, ou uma equipe. Trago o Cruzeiro como uma equipe que não foi para a Libertadores, né? Para trazer um exemplo desse ano. Mas poderia ser caso o Santa tivesse ido para a Copa do Brasil. Então, para além da questão monetária pura e simples, você tem a questão de renda e tem a questão que a gente sempre fala. É importante você estar disputando jogos importantes, né? Você está Grandes, participando exato, pô. desse Exato, roteiro, né? exato. Do futebol. Ainda Então mais nesse esse, momento, né, em que a gente está discutindo aí direitos de transmissão e etc. É muito importante o Santa estar nessa vitrine, né? exatamente. Então todo esse giro que eu fiz foi para destacar um pouco a partida, tirando uma leitura técnica ali, de quanto foi importante a vitória, do quanto a equipe se portou bem e fez o que deveria ter sido feito, e quanto mostrou realmente que os jogadores ali se imbuíram dessa missão de aproveitar a oportunidade que o Santa Cruz vem tendo de terminar esse Pernambucano bem colocado, né? Falando ainda de importância, por exemplo, o Santa hoje garantiu vaga nas quartas de final. Matematicamente, o Santa Cruz está garantido
que vai para a próxima fase do Pernambucano. Obviamente que seria muito pouco para o Santa, pela campanha que está fazendo, apenas garantir as quartas de final. O objetivo é conseguir a semi, mas já é uma classificação ali, já é um primeiro objetivo alcançado. E aí, Celso, fazendo uma análise mais técnica da partida, para não deixar passar batido, foi um jogo em que, como você disse, o Santa Cruz com menos de um minuto abriu o placar, num belíssimo gol, inclusive, Belíssimo diga-se gol, de Thiaguinho. passagem. Exatamente, porque você tem não só a finalização de Thiaguinho, que foi uma finalização belíssima, mas a jogada em si, né? Uma jogada que nasce com o William Alves saindo da defesa, ele vai caminhando com a bola, encontra um bom passe vertical para Vini Moura. É, na verdade, é para Vini Moura o passe, deixa eu ver aqui. Isso, com Vini Moura, ele tabela com o João Pedro, a bola chega até Lucas Siqueira, que rola para Thiaguinho fazer a finalização no ângulo, e com menos de um minuto o Santa Cruz já tem 1-0. Depois ali o Perdeu Santa segue. gols, perdeu chances muito mais claras depois dessa, inclusive. Exatamente, Belíssimo exatamente. gol. Belíssimo. Era começo de jogo, né? Era uma É. jogada que você não diz, vai sair um gol daí. Até porque Uhum. quando o Vini Moura, por exemplo, recebe a bola, tem vários jogadores ali Ao do redor. Jaguar por perto, mas foi uma Isso. troca de passes muito rápida do Santa Cruz, né? Fez uma tabelinha rápida, tocou a bola para Lucas Siqueira, que soltou rápido para Thiaguinho, então a velocidade que a marcação do Jaguar não conseguiu acompanhar. Pouco tempo depois, o Santa chega ao segundo gol, numa marcação na saída de bola, outra característica que a gente viu hoje na equipe, marcando muito forte a saída de bola do Jaguar. E aí, numa recuperação dessa de Vini Moura, a bola sobra para Israel, ele cruza rasteiro e Thiaguinho acaba ajeitando para João Pedro finalizar e marcar o segundo. O terceiro gol acaba acontecendo de forma até parecida. Também um vacilo na saída de bola do Jaguar, Balotelli rouba a bola, aciona Thiaguinho que cruza para Lucas Siqueira fazer o 3-0. Então, aos 15 minutos, o Santa Cruz já tinha 3-0 no placar. Aos 15 minutos, o jogo já estava liquidado. A verdade é essa. Talvez até no 2-0 já dava para se falar isso, mas o 3-0 acabou qualquer dúvida, podemos dizer. Não, no E como semblante dos jogadores do Jaguar ficou muito claro, né, que o jogo tinha acabado ali. Pô, se olhando, de fato, o jogo ficou completamente definido, né? Exatamente. E aí, voltando para aquele comentário que a gente teve no início, né, de que poderia ser um placar bem mais elástico, não parou por aí. No primeiro tempo, só no primeiro tempo eu contei. Eu vou até pegar aqui que normalmente eu vejo o jogo, fico fazendo anotações de jogadas. Eu gostaria de ter visto um scout, né, para dizer assim, foram tantas finalizações, mas eu não consegui encontrar em uma partida como essa, dificilmente tem um acompanhamento desses aplicativos mais É, acessíveis assim para a gente ver as estatísticas. Mas eu anotei aqui alguns lances que o Santa Cruz teve e só depois do gol, nem vou considerar lances que teve antes do gol, porque o Santa entre o primeiro e o segundo gol teve pelo menos uma chance ali. Mas o Santa teve uma, duas, três, quatro oportunidades, ainda no primeiro tempo. Obviamente, aqui eu não estou falando de lances claríssimos, gols perdidos, como que a gente teve de Israel no segundo tempo. Mas, assim, jogadas que o Santa chegou, às vezes, com superioridade numérica, ou que teve uma finalização com bastante perigo, que acabou batendo em alguém na marcação, mas se fosse em direção ao gol, seria gol, ou lances em que teve tudo para finalizar bem, teve uma finalização fraca, a gente viu um lance de João Pedro dessa forma, defesas do goleiro. Então, lances que, se dos quatro sai mais um gol, foram 20 finalizações do Santa, sendo 8 no gol. pronto. Aí um resumo até mais didático para todo mundo sobre essa superioridade. E falando do Jaguar, no primeiro tempo, o Jaguar só chegou com algum perigo numa cobrança de falta, que a bola vai para fora ali. Assusta um pouquinho porque ela pega na rede pela parte de cima, mas nem era uma cobrança de falta tão forte. E duas finalizações de Aleph Pitbull já nos acréscimos ali do primeiro tempo. Né? Lances também que não levaram perigo. E aí, pro segundo tempo, o Santa volta com duas mudanças. Eu depois vou comentar um pouco ali sobre essas mudanças quando a gente fizer a análise individual, porque eu acho que dá para tirar alguns comentários pertinentes sobre isso. E no segundo tempo a gente viu um Jaguar que voltou levemente melhor do que no primeiro tempo, um Jaguar que conseguiu ter um pouco mais de tranquilidade, colocar a bola no chão, tocar a bola, porque no primeiro tempo a gente viu um Santa que assim não deixava o Jaguar respirar. Como eu falei, dois dos gols que o Santa teve foram marcações muito fortes na saída de bola. O Santa roubava a bola e acabava marcando. E no segundo tempo, o Jaguar conseguiu ter um pouco mais a bola, trocar passes, não sofrer tanto, de forma tão recorrente, vamos dizer assim. Mas o Santa que ainda foi superior. No segundo tempo, eu não lembro um lance assim de perigo assim do Jaguar, para ser sincero. Igual teve esses que eu citei do primeiro tempo, eu não me lembro aqui
E o Santa teve ainda várias jogadas no segundo tempo. Teve um gol anulado, por exemplo, de Thiaguinho, no detalhe ali o impedimento, mas realmente pareceu ele estar impedido. Teve um lance de Israel que ele perde um gol feito numa jogada de Thiaguinho, cruzamento, e ele acaba finalizando para fora. Né? Então, no total, Celso, entre o terceiro gol do Santa e o quarto, eu contei 8 chegadas de perigo. Muita chance, é muita chance. O que mostra que se fosse um 6-0 que a gente estivesse falando aqui, não seria nenhum absurdo. Seria Uhum. natural. Talvez até mais natural do que perder tantas chances. Porque se tem um torcedor do Santa que é mais corneteiro, quer falar de alguma coisa, tem algo para criticar. Perdeu muitas oportunidades, é Era isso fato. que eu ia perguntar. Depois de você fazer um 3-0, construir 8 oportunidades, ter acabado só 4-0, acaba sendo um pouco frustrante de repente, há algum motivo de alerta ou até o fato de a partida estar fácil demais faz com que o cara fique mais desatento, menos focado, alguma coisa assim? Eu vou mais por essa segunda linha, Celso. Eu acho assim. Eu sempre sou um cara que prefiro muito mais que o time crie e perca do que o time que não consegue criar e, sabe, por exemplo, Eventualmente pegar acha um um Jaguar gol. como esse e o Santa Cruz ter duas chances e marcar as duas, aí você podia dizer, pô, foi efetivo. Mas eu me preocuparia mais do que se o time cria 10 chances e marca 4 gols, sabe? Certo. Porque eu acho que você ter volume é algo muito importante. Obviamente, É, não quer uma hora a dizer bola que. começa a entrar. Exato. Não quer dizer que tá bom você perder os gols que perdeu. Teve alguns lances ali que o Santa desperdiçou. Teve um com o Rafinha, que o pessoal bem lembrou aqui no chat, que é uma jogada pela direita, né, de Totti, que ele rola para Rafinha na entrada da área e ele desperdiça. Esse lance de Israel, para mim, são os dois mais claros que assim, não podia ter desperdiçado. Mas eu dou um desconto porque é aquilo que você falou até. Quando o placar já tá mais elástico, às vezes você não tá tão. Eu não queria dizer a palavra ligado, mas assim, você não sei, você acaba talvez dando um passezinho a mais, sabe? Você tem um preciosismo a mais. Aquele lance que eu falei do primeiro tempo, por exemplo, de Matheus Vinícius, talvez não fosse a melhor decisão aquela jogada que ele fez. Mas você tem a liberdade, sabe? Pô, vou arriscar mais aqui, vou tentar algo diferente. Então, Posso, eu né? acho Eu que, posso, né? exatamente, eu acho que é um contexto diferente, tem que evoluir, mas eu estou mais para o viés positivo mesmo, de valorizar o volume de chances que foram criadas. E a partir do momento que você fez 4 gols, não dá para Não dizer de for todo que isso. a finalização estava mal. Né? Poderia ser Não é melhor, como se você poderia, mas tivesse ruim criado foi. 10 chances e feito um gol, né? Exato, exato. Muito bem. Então tá aí, galera. Com esses gols aí de Thiaguinho, João Pedro, Lucas Siqueira e Matheus Melo, 4-0 do Santa, tá? Nessa abertura da 7ª rodada. Lembrando que teremos jogos no sábado, domingo e também na segunda-feira para fechar essa 7ª rodada, tá? Agora, meu caro Rodrigo, vamos lá. De fato, o programa está andando rápido e a gente vai direto aqui para o nosso glorioso campinho do Santa Cruz. Santa esteve desta forma distribuído por Itamachu lá na Arena de Pernambuco, tá? E aí, meu caríssimo Arthur, esse é dos jogos também que fazem com que a nossa análise, né, ela, ela precise do estabelecimento de um piso, vamos colocar assim, né? Porque quando você vê esse tipo de passeio, né, pô, vamos aqui de um piso, porque pô, o time mal sofreu, né? É, chance mais clara do Retrô, como você falou, foi um chute que não foi nem tão forte, pegou ali na rede por cima, tal, mas não foi, talvez Roquene tenha feito que uma, duas defesas, duas aparições, né? Não mais que isso, duas Não foi. intervenções. Então, assim, Talvez nem acho isso. que isso mostra o tipo, isso mostra o nível de futebol, de superioridade que o Santa apresentou diante do Jaguar. Aí, não, mas o Jaguar, é um nível mais fraco, tal. E, pô, mais uma vez, a gente vai ressaltar aqui, primeiro o que Arthurito falou, né? É isso que um time superior tecnicamente, no melhor momento, né? Como o Santa diante desse Jaguar, precisa fazer. Vai, se impõe, né? Constrói o resultado, né? Confirma o resultado, finaliza qualquer chance de reação, né? E assim a gente estabelece um piso. É por aí, Artuzito, que a gente vai nesse campinho?
É por aí, Celso. Eu até. Talvez a gente possa fazer uma análise aqui minuciosa e aí talvez encontrar alguém que ficaria no razoável, sabe? Porque eu acho assim, abaixo do Hum, razoável eu não vi hum. ninguém hoje. Algumas pessoas no chat até falando assim, Rafinha não entrou tão bem. Entrou Veja, mal, entrou mal. Eu vi é, Henrique ele, Almeida é- falando bastante isso, aqui. isso. Ele é um jogador que está numa rotação abaixo, né? Eu até falei do clássico mesmo. O próprio clássico, quando ele dá o passe pro gol de Esquilo, na minha percepção também ele não tinha entrado bem. Você percebe que precisa de ritmo. Mas ao mesmo tempo ele participa da jogada do pênalti que Esquilo sofre, sabe? Então é um cara que, mesmo assim, ele mostra alguma qualidade, enfim. Mas eu queria realmente aqui, até para facilitar para a gente, e Hum. utilizar essa liberdade poética de, para mim, todo mundo vai começar no Verde Musgo. Acho que Danou-se, olha aí. não teve Então ninguém muito abaixo. todo mundo vai ser Começa de nisso. bem, bem ou muito bem, É certo? Então isso. vamos distribuir de bem a muito bem. Rodrigo, pode apagar o resto do nosso semáforo aí, tá? Deixa só o farol verde mesmo e aí a gente vai distribuindo aqui. Então vamos lá, vamos começar com o Rock Kennedy. Eu quero ver. O Rock Kennedy foi puxado para cima pelos outros, né, Arthurzinho? Foi. É, O Rock é isso Kennedy, que eu estou dizendo, que é importante estabelecer o piso. Quem vai falar o quê de Rock Kennedy? Ah, foi regular porque não precisou aparecer. Porra, mas porra, botar o cara como regular aí, meu irmão, parece que ele destoou, né? exatamente, eu vou usar essa liberdade poética. Igual teve, eu não assisti ainda a live, né? Mas a live do jogo de Náutico e Confiança, que a gente tava Hum. até falando ali, Atos disse, Arthur, hoje o Santa Cruz tem que ser o contrário do jogo do Náutico, que o Náutico ele colocou todo mundo vermelho, o time titular inteiro. Agora vai ser o contrário, a gente vai partir do verde musgo para cima. Para ver Aí, ó, quem vai para E o muito bem, Hanson né? até colocou aqui, ó, contrariando o que Atos fez com o campeão do Náutico. Exatamente, vai ser Muito o bem, inverso aqui. muito bem. É o contraponto. É o contraponto. Mas Boa. vamos lá, então. Rock Kennedy, bem ou muito bem? Tem que ser bem, né? Bem, não. Muito bem, não tem como ser muito bem para Rock Kennedy. Porque não teve intervenções, participações suficientes para isso, né? E aí, William Alves e Matheus Vinícius, você vinha destacando, né, que William Alves vinha rendendo um pouco abaixo, né? Hoje foi a partida para ele tomar como parâmetro, Na verdade, assim, o William Alves um pouco sem. abaixo comparado com o Matheus Vinícius. Porque eu acho que o Matheus Uhum, Vinícius realmente está superior nessa dupla de zaga. Mas o William Alves, para mim, ele é uma grata surpresa. Porque sim. eu não esperava o William Alves conseguir ser um zagueiro, no geral, dá pra gente falar, seguro. Ele teve algumas atuações abaixo, alguns momentos abaixo. O jogo contra o Decisão ele não foi bem, por exemplo. Mas eu acho que, no geral, dá pra gente falar que o William Alves vem sendo um zagueiro seguro no Santa. O próprio clássico contra o Sport, que era o maior desafio em termos técnicos, ele fez uma boa partida, ao meu ver, né? Mas aí, fazendo a avaliação, eu colocaria o William Alves com o bem e Matheus Vinícius com o muito bem. Eu ainda acho que Matheus Vinícius ele está conseguindo entregar um degrauzinho acima de William Alves, né? Um cara, Lúcio assim, Vinícius hoje, né? isso, exatamente, assim. Ele está sendo, Celso, realmente chamando muita atenção. Eu já vi muitos torcedores do Santa, inclusive, falando de, ó, é bom renovar o contrato desse cara, porque ele é novo também. Eu acho que ele tem 24, 25 anos, sabe? Então é um jogador que tem uma progressão de carreira ainda e está chamando muita atenção. Tranquilidade, sabe sair jogando, sabe? Não é aquele zagueiro atabalhoado quando precisa sair com a bola. Muita raça, assim, não foge da jogada. A gente viu as discussões dele com paciência, por exemplo, no clássico contra o Sport, com o Samuel no clássico contra o Náutico. Então ele é um cara que é, não foge de jogo grande. Obviamente eu não estou falando de hoje, eu estou falando do histórico dele das últimas partidas. E hoje, mais uma vez, muito seguro, muito tranquilo, não deu brecha, basicamente não falhou. Teve esse lance que ele saiu mais com a bola, porque assim, por mais que a gente possa discutir se era a melhor decisão ir para o ataque ou não, mas ele tecnicamente fez uma grande jogada, viu? Eu falei de Lúcio por isso, porque Lúcio não era aquele cara que ia perdido para ver se recebia a bola. Ele ia carregando, driblando, fazendo a jogada. Foi o que a gente viu ele fazer nesse lance em Ocupando específico. espaço, né? Preenchendo o Exatamente. terreno. Driblou uns dois, aí fez uma tabelinha, enfim. Chamou a atenção, então fica aí essa avaliação. Mas vale destacar que o William Alves, mais uma boa partida. Está sendo realmente uma surpresa. Espero que se mantenha. Eu ainda não consigo confiar, eu ainda acho que a gente deveria ter um zagueiro melhor. Mas enquanto estiver bem, vamos aproveitar.
deixou de ser um problema, né? Deixou de ser. Mas você ainda continua. Na verdade, ele nunca foi um problema, né? Porque ele chegou e correspondeu, mas chegou como um potencial problema, né? Porque você não imaginava esse nível de atuação e ele está entregando, né? Não tem nem muito o que falar. Totti é que vinha rendendo um pouco abaixo, né? Totti era um jogador que vinha devendo, né, em relação à expectativa, principalmente em relação à expectativa que se tem sobre si, né? Um jogador que tem um nível técnico reconhecidamente superior acima da média aí do restante do elenco, um jogador experiente, rodado, que conhece bem o Santa Cruz, mas que não vinha fazendo um bom começo de temporada. Queria que você falasse um pouquinho sobre Totti aí. Eu gostei bastante da partida de Totti, tá? Para mim pode ser um muito bem e Olha, concordo acho que vai ser o 100%. primeiro muito bem dele aí da temporada, viu? É o primeira avaliação positiva, né? O máximo que ele Positiva, tinha né? tido até agora era No o regular. razoável. Eu gostei de Totti. Eu acho que ele participou bem, chegou ao ataque. Esse lance, por exemplo, de Rafinha do segundo tempo, que Rafinha desperdiça, é uma jogada de Totti, que ele faz o cruzamento rasteiro voltando. Óbvio, assim, a gente está fazendo aqui uma avaliação dessas duas regras, a gente pesa aqui, que nem Henrique Almeida trouxe aqui no chat. Não teve tanta exigência defensiva, é verdade. Foi um jogo em que foi menos Isso de repente até exigido. ajuda Totti, né? Exatamente. Mas assim, foi bem. No que podia hoje ele entregar na partida, é, não tem como a avaliação dele ser diferente do muito bem. E para mim também muito bem para o Rodrigues, tá? Gostei também bastante da partida do Rodrigues, Mais uma aparecendo boa bastante partida, no então, do lateral ataque. esquerdo, né? Isso, exatamente. Aparecendo bem no ataque, também não comprometendo na defesa, participando do jogo bastante. Né? Eu acho que assim, muito de Thiaguinho ter esse grande rendimento, obviamente que tem de futebol de Thiaguinho, mas tem Rodrigues também que aparece muito, sabe? Dá opção, participa do jogo. É um lado que o Santa Cruz flui bastante pela esquerda e até chama atenção, e querendo ou não, é inevitável o torcedor do Santa ter essa lembrança, porque o Santa, no primeiro jogo contra o 13, que foi a decepção na temporada até agora, A um lado eliminação, esquerdo que né? no Na primeiro tempo pré-copa do Nordeste. e teve um lado esquerdo que no primeiro tempo não existiu. E muito pela escolha equivocada de Tamada e deixar Rodrigues no banco. Depois que Rodrigues entra, muda o cenário por aquele lado, e desde então que ele vem sendo titular, é um lado que vem funcionando bem, então muito bem aí para Rodrigues também. E nesse meio-campo, quem é que foi bem e quem foi muito bem? Boa. Ó, para simplificar, já para a gente ir preenchendo, e aí depois eu vou fazendo os comentários. De Balotelli para frente, só não ficou com muito bem o próprio Balotelli. Todos os outros eu gostei muito da partida deles hoje, em níveis diferentes, mas eu acho que todos merecem essa moral aí. Olha aí. Balotelli, para mim, fica como um jogou bem, ele não comprometeu, roubou algumas bolas e tudo mais, mas correu um risco ali até de talvez ser expulso, porque ele tem uma falta ali que até meio assim você não consegue ver se de fato teve uma falta ou o cara tropeçou nele sozinho, enfim, mas não vem ao caso, porque logo depois ele tem um lance de uma falta até um pouco mais ríspida do que aquele leva amarelo, e o árbitro poderia ter dado um amarelo ali, ele acabar ficando de fora. Então, por isso até que ele fica um degrau abaixo do que o restante do time. Lucas Siqueira, para mim, uma excelente partida, e aí eu já coloco, para mim, o melhor em campo, Lucas Siqueira. Participou Autor do muito do terceiro jogo gol, do né? Santa. Exatamente, ele é autor do terceiro gol, ele dá assistência no primeiro gol, e basicamente todas as jogadas do Santa passavam por ele, sabe? O Lucas Siqueira hoje foi o melhor Lucas Siqueira que a gente viu no ano passado do Santa. Lucas Siqueira, que para mim terminou a temporada do ano passado muito bem, falando do recorte no Santa, né? No Botafogo ele acabou nem atuando tanto, mas ele para mim até foi o melhor jogador do Santa no passado, e muito pelo Lucas Siqueira que a gente viu em campo hoje, um cara participando muito do jogo na frente, distribuindo bola, levando a bola ao ataque, enfim, muito bem a participação de Lucas Siqueira. João Pedro também muito bem, retomou ali o seu nível, né? Eu achei até que ele fez uns últimos jogos ali não tão bons, né? Diante do nível que ele vinha conseguindo apresentar. Tiaguinho era a minha dúvida entre o melhor em campo, se iria para Lucas Siqueira ou Tiaguinho, porque Tiaguinho participa de quase todas as jogadas do Santa também, muito agudo, marca o primeiro gol, participa dos outros dois gols, basicamente.
É um cara muito presente no ataque, não se esconde de forma alguma do jogo. Ele muitas vezes toma decisão errada, toma, mas é um cara que participa muito. Eu valorizo esse tipo de característica, né? O cara que não se esconde de forma alguma e que não é à toa que ele tem o número de gols e assistências que ele tem. É porque realmente ele está sempre bem posicionado, está sempre participando da jogada. Israel é um cara que se entrega muito ao time, taticamente super importante. Poderia ser o jogou bem pelo gol perdido? Poderia, mas eu acho que ele consegue sobressair um pouco ali o que ele teve do gol perdido com ter participado, por exemplo, do Contribui, segundo né, gol. pro jogo do time, né? Exatamente, o quanto ele quebra galho, o quanto ele se doa em campo, sabe? Corre o campo inteiro. JPP até no nosso grupo, brincando, falou: rapaz, se Israel soubesse fazer gol, ele estava na Série A. Então, vamos comemorar ele não saber fazer gol e por isso está no Santa. Porque, de fato, se ele entrega tudo que está entregando no campo e ainda faz gol, fica difícil realmente para manter o É, rapaz. é, pois é. E Vini É, Moura, que talvez tenha sido mais exagerado aqui do jogo do muito bem, mas é porque eu acho que Vini Moura teve uma importância hoje que talvez nem todos os torcedores tenham percebido, mas assim, ele foi um cara que quase sempre que pegou na bola foi um toque rápido. Mas esse toque rápido, para mim, mostra uma característica muito interessante que eu vi de Vini Moura hoje, que é leitura de jogo. Muitas bolas que a bola chegava e ele já sabia o que ele ia fazer com a bola, nem dominava, já dava o passe de primeira. O primeiro gol, mais ou menos, é assim. Ele recebe a bola de costas, já faz logo a triangulação, a bola já chega em Lucas e sai o gol. E vários outros lances a gente viu algo parecido. A bola chega, ele já lança alguém, ele já toca a bola rápido, faz a jogada fluir, né? E isso é muito importante. Então, para um cara que jogou meio que fora de posição, porque não é a posição dele, não tem tanto um porte físico. Ele não é um cara, por exemplo, Matheus Melo, que jogou contra o Náutico nessa posição, tem bem mais físico do que ele, até para aguentar uma trombada e etc. Vini Moura não tem tanto, mas ele conseguiu sobressair nesse ponto de fazer o jogo fluir de forma rápida. Por isso que eu estou dando essa moral aí para ele do muito bem. ok, então, fechando dessa forma os titulares, tá? Vamos agora com os substitutos, Michel Bennett, Henrique Lordelo, Rafinha, Esquilo, Matheus Melo, que inclusive é quem fecha aí, né, o placar, marcando o gol de pênalti, do pênalti sofrido por Esquilo, né? Então vamos distribuir também os conceitos, né, para os substitutos. Boa. E aí, Celso, se tem alguém que se beneficiou de eu ter feito esse teto alto, esse Esse piso alto, piso. vamos dizer assim, foram os reservas, porque se fosse para dar uma avaliação mais abaixo, talvez seria para Michel, Jogou um Lordelo, tempo inteiro, talvez, inclusive, né? Rafinha. Mas eu vou colocar para todos, para mim pode ser o jogou bem, tá? Matheus Melo seria o mais acima, mas eu não acho que chega muito bem como os titulares, tá? Eu acho que foi até um momento do jogo que o Santa estava até num normal, né, natural, como já estava com o placar, é, não teve aquela ímpeto que a gente viu no primeiro tempo. Matheus Melo, eu acho que até talvez caberia, mas teve algumas jogadas ali que eu acho que ele tomou a decisão errada, o que acaba acontecendo, mas é um cara que se doa muito também, participa muito do jogo. Eu valorizo essa característica. Quem acompanha aqui sabe que eu sou um defensor de Matheus Melo, embora para boa parte da torcida ele não seja visto dessa forma. Mas eu acho que o jogou bem aí, tá de bom tamanho para todos. Mesmo o Michel, que não entrou bem, se você for olhar individualmente, ele até teve alguns vacilos, mas no final do dia conseguiu se comportar bem ali e não sofrer tanto. Você vai lembrar de um lance de vacilo que ele vai se antecipar e erra, mas depois tem outra antecipação que ele vai bem. Acho que no balanço dá pra gente dar essa moral para eles e colocar um jogou bem. E aí, Celso, eu queria só fazer. Rapaz, que, Diga lá. que, le- que campinho, viu, rapaz? Que campinho. Chega a dar orgulho. Mas vá, faça aí as suas ponderações, por favor. Não, eu ia fazer dois comentários Sim, importantes aqui e já emendar na avaliação de Itamar. por favor. Para mim, a avaliação de Itamar é muito bem, tá? E aí eu vou fazer Certo. dois comentários que acabam participando um pouco dessa avaliação dele. Primeiro que hoje, quando sai a escalação, acabou surpreendendo um pouco, porque foi completamente a manutenção do time que jogou contra o Sport. Obviamente que não seria uma surpresa você manter uma escalação que funcionou, né? No clássico você venceu, mas mais do que venceu, o Santa teve um jogo interessante, um jogo extremamente competitivo contra uma equipe de Série A. Mas, por exemplo, Matheus Melo estava suspenso. Então havia aquela expectativa, ele vai voltar para o time titular e não voltou.
E eu, talvez até por ser um desses defensores, até pensei, pô, para mim errou. Matheus Melo é titular nesse time. Mas o campo se provou, né? E provou que eu estava errado. Porque eu acho que Uhum. hoje dá para dizer que o Santa encontrou o time titular, ao que parece, né? Obviamente, o jogo é contra o Jaguar, é um nível menor de desafio, mas pelo que a gente viu contra o Sport, pelo que a gente viu hoje, dá para dizer que essa é a melhor escalação, talvez, que o Santa Cruz possa colocar, pensando no hoje, né? Talvez Pelo depois a menos para gente agora. tenha É, isso, exatamente, tenha mudanças, algum jogador que cresça de produção, algum jogador que possa ter uma oscilação, uma mas queda. a nível de futebol hoje, eu acho que essa é a melhor escalação e ela é muito boa porque, inclusive, deixa opções para o segundo tempo. Como, por exemplo, você tem um Esquilo, você tem um Matheus Esquilo. Melo, você tem um Rafinha, sabe? Você poder rodar o seu elenco ali para o segundo tempo. Então, e isso é um ponto positivo para Itamar, né? Ter encontrado essa equipe coesa que funcionou muito bem. O meu outro Muito comentário, bem, então, para Itamachule, meu caro isso. Rodrigo, antes do outro comentário aí de Arthuzito. E o meu outro comentário é sobre as substituições, né? Eu vi alguns Sim, torcedores até falando, isso era jogo para ter rodado mais o elenco, ter colocado uns garotos da base, porque realmente o jogo estava definido e tudo mais. Mas assim, eu entendi completamente todas as mudanças de Itamar, tá? Eu concordo com esses comentários de que era jogo realmente para você dar moral e para você rodar bastante ali o elenco. Por exemplo, Gilvan é um cara que se tivesse disponível hoje, com certeza entraria tentando recuperar ele, sabe? Do tipo, ó, Gilvan, entra, faz um gol, lava a alma, sabe? Limpa aqui tua barra, daqui para frente vai ser outra história. Só que o Gilvan estava fora, né? Assim como teve fora contra o Clássico, teve fora hoje. Era aquele jogo, Celso, que se fosse amistoso, que você pudesse trocar os 11, o Santa Cruz provavelmente trocaria os 11 no segundo tempo. Ó, vamos todo mundo aí ter sua chance de crescer de rendimento. Mas não tinha como. E aí foram 5 mudanças. E por que, é que eu entendo é, as mudanças de Itamar? Por exemplo, por que, é que ele tira no intervalo Matheus Vinícius e Balotelli? Ele tira Matheus Vinícius muito provavelmente porque Matheus Vinícius está pendurado. E aí você não quer correr o risco de um zagueiro levar um cartão amarelo e você perder ele para o próximo jogo. Então, com certeza foi uma mudança nesse sentido. ainda mais você Balotelli, tá tando com o jogo resolvido. exatamente, não tem por que você correr esse risco, né? E aí, e além disso, você pensa, pô, se acontecer, eu vou ter que entrar com outro zagueiro, deixa eu dar a Michel ali uma rodagem, vai que ele ganha Isso. confiança e tal, para depois eu contar com ele, enfim, uma mudança mais ou menos nessa estratégia, que eu acho que faz sentido. A saída de Balotelli para a entrada de Lordelo. Balotelli está suspenso. Ele levou hoje o terceiro amarelo no primeiro tempo. Tem Então, que ver como o ele time funciona, né? exatamente, já é uma oportunidade de você testar e dar rodagem para Lordelo, justamente para você ver como vai se comportar a equipe na próxima partida. E aqui pode ter sido até para verificar o Lordelo mesmo, porque ele tem a opção de no próximo jogo, por exemplo, colocar Israel de volante, Vini Moura na direita e entrar com o Matheus Melo, por exemplo, na posição que Vini Moura fez. Ele pode fazer isso. Mas como encaixou tão bem esse esquema, esses quatro no ataque, né? Principalmente na partida de hoje, talvez ele pense, pô, vou tentar o Lordelo ali, vai que ele funciona, eu nem preciso mexer no ataque, continuo com o Matheus como opção, enfim. Então, vi também como uma oportunidade ali dele observar o Lordelo, tentar dar confiança. E as outras mudanças eram mudanças de. Ele quis dar privilegiar jogadores que eles devem utilizar mais durante a temporada, para eles também ganharem confiança. Então você pega um Rafinha, que Esses está precisando de jogadores são ritmo. jogadores que eu vejo que mais vão entrar, que mais vão ser Isso, acionados aí exatamente, é, exatamente. Então você tem um ao longo da Rafinha. temporada. Rafinha tá Isso. precisando de ritmo. Todo mundo sabe disso. Como é que você ganha ritmo? Bota o cara para jogar, ainda Jogando. mais num jogo como esse. Então coloca ele, Isso. dá liberdade, ó, Rafinha. Esse é o jogo para você, cara. Você vai receber bastante a bola. Joga lá. Esquilo, que é um cara que começou não tão bem, mas veio ganhando espaço nas últimas partidas, fez o gol no clássico, tá com confiança. Sofreu Coloca pênalti. ele. Matheus Melo, que estava fora no último jogo, precisa jogar. Então, assim, eu entendi completamente as escolhas dele. Poderia ter colocado também um Túlio, por exemplo, para dar rodagem? Poderia. Poderia ter colocado, sei lá, mais algum outro jogador, o lateral esquerdo, que é um cara também que vem entrando, mostrando alguma coisa. Alguns torcedores até falando que a disputa vai ser boa ali na esquerda. Mas só tem 5 mudanças. Então, ele usou o limite ali e eu acho que as escolhas foram completamente justificadas. Justificáveis. E para mim, o trabalho basicamente irretocável de Itamar hoje, muito bem para ele. Então tá aí para a história, tá, galera? Um campinho literalmente todo verde.
tá? Todo verdinho, Campinho do Santa, nessa vitória por 4-0 sobre o Jaguar. Muito bem, galera. O Conforme Santa prometido, hoje, Celso. O Santa 45 hoje, minutos de Celso. programa. Tá vendo? Até. Olha aí, ó, os 45 minutos. A ideia original aí acontecendo. O Santa hoje, até a torcida do Jaguar se rendeu ao Santa. Foi, Até a né? torcida do Jaguar estava comemorando o gol do Santa, Devia vibrando. ter, devia ter ali os infiltrados, né, companheiro? Sabe como é, né? Só os Jaguar, 100% pô. de infiltrados, só 100%. Inclusive, como eu falei no começo, a gente veio a caráter, né? Porque você sabe que o Não, presidente do Jaguar falou no perfil não, oficial, ó, vão de camisa branca e tal, justamente para a galera não aloprar e ir com a camisa do Santa, né? Então a gente veio devidamente pronto. uniformizado de Santa Olha Cruz aí. hoje. Pronto. Estamos aí no time, né? Sem cor, mas todo mundo tricolor, né? É isso, é isso. Muito bem, então, Arthuzito. Vamos finalizando aqui, tá? Mais um programa de 45 minutos, né? Curtinho, para fazer diferente uma vez. Agradecer a você, Arthuzito, pela companhia, pelas análises sempre muito pertinentes. Agradecer ao diretor da nossa live, Rodrigo Carvalho, o homem das escalas. E agradecer também a essa nossa audiência fantástica, tá? Mais uma vez, se você puder contribuir com o nosso trabalho, deposita o like aí para a gente, deixe seu comentário, deixa sua corneta aqui, que a gente também gosta de ler, a gente se diverte. Um beijo em todos, um ótimo fim de semana e até breve. Valeu, tchau, tchau.